Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma quinta-feira para continuarmos falando desse assunto inesgotável que é a obra missionária. E sempre nós acabamos abordando nesses encontros aspectos relacionados ao caráter do missionário. Como eu sempre digo, repete aí comigo, a obra missionária é uma obra excelente. E para uma obra excelente, pessoas excelentes. Perfeitas? Não, nunca. Não somos. Todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Todos nós temos as nossas pelejas, as nossas guerras do dia a dia. Algumas nós vencemos, algumas não. Mas o importante é que estejamos sempre em desenvolvimento, entendendo que nós não podemos exercer um senhorio sobre a nossa vida. Quem deve exercer o senhorio sobre a vida do discípulo é aquele que se assenta sobre o trono, é quem nos sustenta na missão. Vamos falar hoje sobre um aspecto importantíssimo e inegociável para o obreiro em campo. Eu já vi ministérios ruírem, fracassarem, serem destruídos pela falta desse gomo do fruto. Que gomo é esse? Eu estou falando da mansidão. Quem não é manso não pode representar o cordeiro que foi morto e reviveu. Quem não é manso não pode exercer seu ministério para a glória de Deus. É uma escolha. Nós podemos escolher. Quando somos desafiados numa situação que de repente não sai de acordo com o que nós planejamos, como nós vamos reagir? E a maneira como nós reagimos, a pressa com que nós reagimos, revela quem está no controle da nossa história. E aí? Quem é que está no controle das nossas reações, das nossas decisões? Quem está no controle é Cristo? Ou será que somos nós, através da imposição da nossa vontade ou da defesa da nossa verdade? É uma meditação que todo missionário deve fazer. Esse gomo, que é a mansidão, mostra assim mais claramente a maturidade do discípulo e a sua semelhança com o mestre. Quanto mais mansos nós somos nas decisões do dia a dia, nas nossas reações diante das dificuldades da vida, mais nós mostramos com quem nós parecemos e a quem nós servimos. E ser manso não significa simplesmente não falar nada. Às vezes você não fala nada, mas por dentro o seu coração está explodindo de raiva, de descontrole, de ira, de estresse. Às vezes você está calado só nas palavras, mas o teu coração está gritando. Não adianta ficar calado e ficar remoendo dentro do coração. Ficar pensando nas coisas que poderia dizer, nas publicações que poderia fazer. Nós calamos a nossa voz e nós também entregamos dentro do nosso coração essa situação ao senhorio de Cristo. A mansidão é o oposto do espírito violento. Consiste em moderação, paz e submissão ao que Deus quer nos ensinar através daquela situação que nós estamos vivendo, sem nos sentirmos fracos ou inferiores, simplesmente porque não estamos reagindo, né? Simplesmente porque não estamos fazendo aquilo que a nossa carne gostaria de fazer. Essa obediência, amados, é uma oferta ao céu. Quando você pode fazer o mal e não faz, quando você pode se vingar e não se vinga, quando você pode pagar na mesma moeda, mas não paga, você está oferecendo ao Senhor essa reação. E olha, quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, acontece algo extraordinário no mundo espiritual. O Senhor se compadece das nossas guerras. Quando nós não executamos o juízo, nós damos esse espaço para que Deus o execute em nosso lugar. Vale a pena, porque Deus entra em lugares onde nós não entraremos. Porque Deus trabalha em corações
que nossos discursos mais exaltados jamais poderiam produzir resultado algum. E não há nada de covarde na mansidão. Pelo contrário, a mansidão está relacionada à coragem, à fortaleza, à resolução. Moisés, por exemplo, era um homem muito manso, mas ele agia quando era necessário agir, agia na hora certa. E a Bíblia fala dele como sendo esse homem manso. Foi alguém que fez um trabalho extraordinário para o céu na condução do povo. Sua mansidão lhe fez alcançar esse sucesso. Ser manso é se submeter de maneira dócil, não ao agressor, mas a Deus. Você não está se submetendo a quem te feriu, a quem te ofendeu, a quem te entristeceu, a quem te machucou. Não. Você está se submetendo a Deus. Você está colocando essa situação plenamente nas mãos de Deus. Ser manso é reagir de maneira tranquila às críticas, às agressões e às situações adversas do dia a dia. É dominar o seu eu, que sempre quer ter razão e sempre quer vencer. É natural nós querermos agir assim. E poderíamos agir assim se fôssemos nossos próprios donos, mas nós não somos. Escolha as suas batalhas. Não fica pelejando todas as guerras que te aparecem. Não precisa ir correndo, se defender nas redes sociais, escrever um stories, escrever um status, ou ir lá na casa da pessoa. Há pessoas que têm o poder de transformar algo pequeno em algo muito grande. Então, seja alguém que apazigua os conflitos, seja alguém que resolve os problemas. Participe dessa turma que releva. Quando nós relevamos, melhora a nossa saúde mental e o nome do Senhor é glorificado através da nossa história. Eu já conheci missionários que se iravam com facilidade. Infelizmente, ou eles estão fora da missão ou estão desenvolvendo ministérios sem expressão alguma, porque quem está ao seu redor tem medo. Existem povos sendo pastoreados pelo medo e não pelo amor. Um líder descontrolado é uma tragédia para uma igreja. Um missionário descontrolado é uma tragédia para o povo. Não se pode fazer a obra de Deus com descontrole emocional. Sofreu uma afronta, foi humilhado, sofreu uma calúnia, foi de alguma maneira atacado em uma área sensível da tua vida, da tua casa, do teu ministério. Ei, se acalme, cale-se. Tem uma frase que eu li um dia desse que diz que nós somos donos do que calamos e escravos do que falamos. Falando em frases, tem uma que eu gosto muito, que fala sobre justamente a perda do controle emocional. Refere-se a 3 coisas que não podem voltar atrás: a pedra depois de atirada, a ocasião depois de perdida e a palavra depois de proferida. Dificilmente vamos nos arrepender do que calamos, mas com muita frequência nos arrependemos do que falamos. Então, o que devemos fazer? Na hora que o sangue ferve, cale-se, vá para casa, tome um banho, leia um salmo, se acalme, acalme a tempestade do seu coração, analise a situação friamente. Alguns psicólogos até nos mandam escrever sobre ela. No momento em que você está nessa reflexão, responder para você claramente o que Cristo gostaria que você falasse ou dissesse. Que reação você poderia ter para a glória de Deus dentro desse conflito? Aos que preferem ser rápidos nessa reação. Viram a mesa, gritam, quebram coisas, atacam. Às vezes são maiores e mais fortes e vão exercendo o seu ministério assim, oprimindo e amedrontando. Mas é muito triste esse ministério. É o ministério que exclui Cristo, que é o ministério de Cristo, refletido na nossa vida. Ele não pode ser vivido dessa maneira. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo, queridos, a não agir de acordo com a nossa vontade no momento do conflito. Deu vontade de reagir? Não reaja. Deu vontade de gritar? Não grite. Deu vontade de dar o troco? Não dê. Lembre-se, quando você faz isso, você está oferecendo esse desejo
como uma oferta a Deus. E Deus honra. Isso não é ter sangue de barata. Isso não é ser fraco. Pelo contrário, é ser inteligente, humilde e manso. É colocar a vontade do seu Senhor acima da sua vontade. A gente relaciona força com descontrole, mas na verdade força é controle. E a mansidão é exatamente o oposto da agressividade, da raiva e da violência. Lembra que Mateus 5,5 diz que os mansos herdarão a terra? Há uma promessa. E essa promessa é expressa aí no Sermão da Montanha, dizendo que há uma herança a ser entregue para aquele que é manso. E a correta reação diante daquele que errou conosco é uma marca indissociável de quem tem a mente de Cristo. Antes eu reagia dessa forma. Agora que Cristo é o Senhor da minha vida e é o Senhor das minhas reações, eu preciso agir com cautela. Eu sei que nós vivemos num tempo em que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer estar por cima, todo mundo quer dar a última palavra, todo mundo quer vencer. Mas é mais importante nós glorificarmos ao Senhor com a nossa reação do que nós vencermos uma discussão. Aliás, ninguém vence uma discussão, não é verdade? Ninguém vence. Seus argumentos até podem ser muito bons, mas no mínimo você ganhou um coração magoado, você ganhou uma inimizade, você semeou no coração de outra pessoa um sentimento de perda, de tristeza em relação a você. Então, não faça isso. Não faça isso. A mídia incentiva a dar o troco. Mas olha, queridos, não é o outro que determina a minha reação. Não é o outro que determina. O que determina as minhas reações é o meu desejo de agradar ao Senhor. 1 Pedro 3,4 diz assim: em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. É precioso para Deus o espírito amável e sereno. E a mansidão, ela está muito ligada à humildade. Eu nunca conheci alguém manso que não fosse humilde. Geralmente, quem é descontrolado, ele também é arrogante, orgulhoso e vaidoso. Quem nunca aceita ser contrariado se considera realmente um líder superior a todos os outros que estão ao seu redor. E isso é um desserviço gravíssimo ao Evangelho. Do contrário, as pessoas que não são mansas sempre reagem, de maneira irritada e agressiva com aqueles que pecam contra ela. As pessoas agressivas e violentas, elas só conseguem enxergar o prejuízo que sofreram. Ou seja, às vezes esse prejuízo, para ela, é superior ao valor daquela alma que está ali diante de si. E nós devemos amar o que Cristo ama, se nós queremos ter utilidade para a eternidade. Lembre-se sempre, sua reação é uma oferta a Deus. Escolha exercer esse senhorio sobre suas emoções para a glória de Deus. Não seja rápido, não se precipite. Olhe para aquela pessoa como sendo alguém por quem Cristo morreu. Cristo morreu por aquela pessoa. Eu não posso simplesmente, com uma reação, às vezes exagerada, condenar aquela alma ao inferno, expulsá-la da minha congregação, tirá-la da minha vida, simplesmente porque eu não tenho essa condição de ouvir com paciência e de resolver o conflito para a glória de Deus. O missionário é alguém que ameniza conflitos, que resolve problemas. Não é daqueles que pegam um problema médio e o transformam em um problema grande. Tem pessoas que têm essa capacidade, de pegar algo que é pequeno e transformar em algo grande, envolvendo várias pessoas no conflito e tornando aquilo ali quase que impossível de ser resolvido. Nós que defendemos o Evangelho não podemos ser assim. Então a mansidão só é possível quando a humildade está presente. Quando nós somos humildes, nós consideramos o outro superior a nós.
Não nos consideramos melhores do que ninguém. Conseguimos ver a alma, a história, conseguimos analisar a situação como um todo e não somos aí tão apressados na nossa reação. A mansidão é essencial para que o cristão sirva eficazmente ao Senhor. É o que os outros veem em nós que fará com que essas pessoas se afastem de Cristo ou se aproximem dele. Vocês lembram que eu sempre digo que nós somos a melhor ou a pior propaganda para o Evangelho, que as pessoas irão conviver. Então essa propaganda ou os repelirá ou os aproximará. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão e também nossa única esperança de transformação. Ninguém é manso por si próprio, né? Nós não nascemos mansos. A mansidão não é algo natural em nós. Existe uma fonte da mansidão. E nessa fonte nós vamos e bebemos. E essa fonte é Cristo. Ele é a nossa esperança de transformação. E Cristo faz. Eu conheço alguém que antes era descontrolado, que era uma pessoa que agia só por impulso, mas que hoje é uma pessoa que, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, tira um tempo e ora ao Senhor. E sempre escolhe uma decisão que vai glorificar ao nome do Senhor Jesus. Que lindo ver. Assim como eu conheço alguém que se curvou ao altar do descontrole e está curvado nesse altar até hoje. Só que se queremos ter vitória no ministério, se queremos ter vitória na missão, precisamos aprender a ser mansos. Pense naquelas ocasiões aí do seu passado que o fruto da mansidão teria feito diferença se estivesse presente na sua vida. Quantas situações difíceis, quantas lágrimas, quanto desespero poderia ter sido evitado se você tivesse exercido a mansidão. Pois é, daqui para frente, vamos buscar na fonte esse gomo do fruto do Espírito para que ele se desenvolva em nós. E eu encerro com Mateus 11:29, que diz: tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão assim descanso para a alma. Quer que tua alma descanse? Aprenda com Deus das missões a ser humilde e manso no seu dia a dia. Esse é o segredo de um coração descansado e em paz. Um abraço grande.